Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos ao canal Vitor Man, Literatura Fantástica de Terror. Aqui, Vitor Machado, dando boas-vindas a todos, pedindo aquele like preventivo para todo mundo, solicitando aos novatos por aqui que sigam o canal, deem o like também, né? Compartilhem aquela jogada toda para dar uma força para o canal poder continuar crescendo, como vem crescendo já de um bom tempo para cá. Muito obrigado então a todos que possam nos apoiar. Bem, hoje é Interlúdio de Terror, 12 de junho, e eu vou oferecer para vocês mais uma obra do nosso queridíssimo Clark Ashton Smith. Ele se credenciou a ser o autor dessa quarta-feira por várias razões. Uma primeira razão é que ele é eterno pedido da comunidade. Sempre tem alguém pedindo mais contos do Clark Ashton Smith. Os que são narrados sempre fazem bastante sucesso. E eu vou de Clark Ashton Smith. Uma outra razão, já tem algum tempinho que ele está ausente. A outra razão tem a ver com a data, né? Com a data 12 de junho, Dia dos Namorados. Aí alguém, pô, mas o que tem a ver literatura fantástica de terror com o Dia dos Namorados? Bom, naturalmente muita coisa, né? Mas esse conto específico que eu escolhi chama-se O Último Encantamento, uma obra de 1930. Ele é um conto de namorados. Estranho, né? É um conto de namorados. Vocês vão ver por quê, assim que ouvirem, né? Então é a escolha óbvia para hoje, esse conto aí, O Último Encantamento. Encantamento no sentido de magia, inclusive essa é uma tradução corriqueira, é comum aparecer o último feitiço, a última magia, entende? Tudo é o mesmo conto, The Last Enchantment. Então, esse conto é a escolha perfeita para o dia de hoje. O que eu vou... Agora eu vou comentar um pouco sobre o conto da vida dele, como eu já tenho dito ultimamente, como quando a gente posta novas obras de autores que já passaram por aqui antes, como é o caso dele, vocês podem dar uma olhada nas playlists e lá vocês vão encontrar muitos comentários sobre a vida e a obra desse pessoal, desses autores. É o caso dele, está aqui a playlist, né? Clark Ashton Smith. Mas uma coisa que eu já, claro, que comentei lá no início, mas é interessante ressaltar aqui, é que convencionou-se separar a obra, dividir, encadernar a obra do Clark Ashton Smith nos chamados ciclos. Esses ciclos retratam mundos fictícios mundos ficcionais, né, melhor dizendo, mundos ficcionais que ele criou. Então tem o Averroine, lá do Colosso de Lorgne, tem o Hiperbórea, A Vinda do Verme Branco, e assim vai. A grande maioria das obras dele se encaixa em algum ciclo desses. Aí, eu escolhi o Clark Ashton pelas razões que eu já mencionei, e pensei, vou escolher um ciclo que a gente não tenha narrado nada ainda. Poderia ter escolhido Zooti, que é um outro ciclo dele, tem vários, né? Mas aí eu escolhi Poseidones. Poseidones é um ciclo dos mais um ciclo dos mais interessantes, que significa um mundo desses muito interessante. E essa história, esse conto, O Último Encantamento, ele está dentro desse ciclo Poseidones. Então, é uma história curta, levou 15 minutos de narração no máximo, mas muito intensa, assim. Muito Clark Ashton Smith, né? Que significa o quê? Significa que é poético, profundo, até filosófico, se pode dizer. Isso assim é a obra dele, né? Do Clark Ashton Smith. Quando ele não simplesmente narra uma história com princípio, meio e fim. Tem toda uma viagem com esse sabor poético e filosófico. Isso é característico dele, e é o caso aqui novamente. Esse é um ponto de contato, apesar de ser uma diferença grande entre o jeito de escrever, o estilo do Clark Ashton Smith e do amigão dele, o H.P. Lovecraft.
Ambos se costuma chamar de produtores de poesia em forma de prosa, ou seja, eles escrevem prosa como se estivessem escrevendo poesia. É verdade para os dois, mas o Lovecraft tem um estilo muito mais pesado no bom sentido, pesado no sentido do horror, né? Muito menos poético, apesar de que a métrica da escrita, a sonoridade da escrita, o jeito com que as narrativas Lovecraftianas fluem, ela é o que leva a obra dele a ser classificada como uma poesia em forma de prosa. O Clark Ashton também. Só que tem a diferença grande. O Lovecraft, apesar de não ser, ele não é um poeta, apesar de na obra dele ter bastante poesia, que nós narramos tudo aqui, inclusive, né? Vou pôr os links aqui, os fungos de Yogurt e aquela coleção enorme de poemas, pequenos sonetos dele. Mas o Clark Ashton Smith, esse é um poeta, ele é primariamente um poeta. Então, quando ele chega e vai escrever prosa, o Lovecraft não, ele é um escritor de prosa. Só que ele, até na minha visão, ele tenta ter ou tem um estilo arcaico, reflete um pouco o amor dele por eras passadas, né? Isso a gente já comentou bastante. Vocês podem se fartar desses comentários sobre Lovecraft lá no projeto original do ano passado. Tá aqui o link também. Mas então o Clark Ashton, ele é basicamente um poeta. É bem diferente. Então, superficialmente você pode dizer, os dois escrevem prosa com um jeitão de poesia. Mas é que isso é um subproduto do arcaísmo que reflete como ele via, como ele pensava, né? Como ele se sentia. O Clark Ashton não, ele era um poeta, então quando ele vai para o mundo da prosa e escreve, sai com aquele jeitão poético. Como é o caso desse conto, é nítido pela fantasia toda envolvida. São três personagens, né? Três personagens. Um bruxo, que é um mago lá de Poseidones, altamente já velho, fim da vida, e aí ele com altos poderes. O familiar dele, uma serpente, que ele consulta sobre uma coisa que ele está imaginando, sobre esse tal último encantamento que ele pretende fazer, e um ser que é invocado lá. Não vou comentar mais para não estragar. Então é isso aí, é disso que fala. Então essa relação entre esses três personagens, ela não é onírica porque aquilo não é um sonho, mas ela é poética, diáfana quase, né? É um conto super bacana, todo mundo que tenha alguma maior sensibilidade, não precisa de tanta sensibilidade para gostar, vocês vão, quem não tem, adquire. É um conto super bacana, vocês vão certamente gostar do Último Encantamento, ou O Último Feitiço, de Clark Ashton Smith, escrito em 1930. E não deixem de dar uma vasculhada aí nesse monte de sugestões que eu coloquei aqui acima, nesses cards, porque lá tem muita coisa que ajuda a vocês entrarem no clima do conto de hoje, né? Sejam informações sobre a vida e obra do autor, sejam outros contos que ilustram essa forma desse nosso grande mestre escrever. É isso aí. Final de semana, 15 de junho, eu vou dar sequência no HP Lovecraft 2.0 com mais uma colaboração. E como vem sendo, uma colaboração com alguma peculiaridade. Não são simplesmente todas essas obras nascidas de colaboração entre Lovecraft e outros autores, cada uma tem o seu jeitão. Essa daí também é bem diferente. Mas isso aí a gente conversa lá no sábado, dia 15. Por hoje O Último Encantamento, Ciclo Poseidones, Clark Ashton Smith, escrito em 1930. Abraço a todo mundo, saudações, fiquem bem, espero que vocês curtam. Likes, por favor, compartilhamentos e comentários. Até mais. O Último Encantamento, Clark Ashton Smith, 1930.
Maligres, o mago, se encontrava sentado na câmara superior de sua torre, que havia sido erguida sobre uma montanha cônica no coração de Sursram, capital de Poseidones. Forjada de uma escura pedra extraída do fundo da terra, resistente e sólida como um mítico diamante, a torre se destacava das demais e lançava longe sua sombra sobre os telhados e cúpulas da cidade, de tal forma que o sinistro poder de Maligres estendia sua escuridão sobre a mente dos homens. Maligres já era velho, e toda a funesta força de seus feitiços, todos os horríveis e curiosos demônios sob seu controle, todo o temor que havia forjado nos corações de reis e prelados, já não bastavam para aliviar o ominoso tédio de seus dias. Em seu trono, feito a partir do marfim de mastodontes, engastado com terríveis e crípticas runas de turmalina vermelha e cristal azul, olhava melancólico pelo cristal fulvo da janela em forma de losango. Suas brancas sobrancelhas se achavam contraídas em uma só linha sobre o ocre escurecido do pergaminho de seu rosto, e sob elas seus olhos eram frios e verdes como o gelo de antigos tempos. Sua barba, metade branca, metade de um negro com glaucos reflexos, caía quase até os joelhos e ocultava sob um manto violáceo muitos dos símbolos retorcidos e serpentinos, gravados em prata de sua arte. Crânios de homens e monstros, frascos cheios de líquidos negros e ambarinos cujo sacrílego uso só era conhecido por Maligres, pequenos tambores feitos com penas e pele de abutre, e crótalos feitos com ossos e dentes de crocodilo, usados como acompanhamento de certas magias. O piso de mosaico estava parcialmente coberto por peles de grandes símios negros e prateado, e sobre a porta pendurada a cabeça de um unicórnio na qual morava o demônio particular de Maligres, na forma de uma víbora verde pálido, com manchas acinzentadas. Os livros se amontoavam por toda parte, antigos volumes encadernados em pele de cobra, com as lombadas comidas por traças, livros que continham o conhecimento aterrorizante da Atlântida, pentáculos que tinham poder sobre os demônios da terra e da lua, feitiços que transmutavam ou desintegravam os elementos e runas em uma linguagem perdida da Hiperbórea, que quando proferidas no ar eram mais mortais do que o veneno, ou mais forte do que qualquer filtro. Apesar de essas coisas simbolizarem o poder e o terror que ele possuía sobre as pessoas, despertando a inveja em magos rivais, os pensamentos de Maligres foram ofuscados por tristeza e desânimo absolutos, enchendo o seu coração como cinzas de uma fogueira. Ficava imóvel, meditando implacavelmente, e enquanto o sol da tarde, caindo sobre a cidade e o mar que ficava mais além da mesma, tocando-o com outonizos raios que atravessavam a janela de vidro verde-amarelo, tocando também em suas mãos enrugadas com o seu fantasmal ouro, incidindo em seus anéis, até que os olhos ardessem como demoníacos olhos. Todavia, em seus pensamentos não havia luz ou fogo, e desviando-se da escuridão do presente, da escuridão que parecia estar cercando de forma iminente o futuro, tateou entre as sombras da memória como um homem cego que tenha perdido o sol e o buscasse por todos os lugares em vão. Em todos os pontos de vista do tempo que tinham sido tão cheios de ouro e glória, os dias coloridos de triunfo como uma chama crescente, o carmesim e o púrpura dos brilhantes anos imperiais de seu apogeu, tudo era frio e confuso, e estranhamente desbotado, e a lembrança daquilo não era mais que um atiçar de brasas extintas. Em seguida, Maligres voltou aos anos da juventude, aos brumosos, remotos e incríveis anos nos quais, como uma estranha estrela, uma lembrança especial ardia com um inesgotável brilho. A recordação de Nilissa, a quem havia amado em outros tempos antes da ânsia pelo conhecimento proibido e necromântico domínio houvesse entrado em sua alma.
Havia quase esquecido Nilissa durante décadas, com a miríade de preocupações de uma vida tão estranhamente diversificada, tão repleta de ocultos sucessos e poderes, de sobrenaturais vitórias e perigos. Mas naquele instante só pensava naquela esbelta e cândida garota, que tanto ele amara quando também era jovem, magro e inocente, que havia sido morta por uma misteriosa e repentina febre na véspera de seu noivado com ele. O velho ocre escuro de sua face adotou um rubor fantasmal, e no mais fundo de seus gélidos mundos internos apareceu um brilho como o resplendor de círios mortuários. Em sua imaginação se elevaram os irrecuperáveis sóis da juventude, e viu Meros, o vale coberto de mirtos, e o rio Zemander, em cujas margens verdejantes havia caminhado com Nilissa ao entardecer, contemplando o nascimento de estivais estrelas no céu, refletidas na superfície das águas e nos olhos de sua amada. Em seguida, dirigindo-se ao demônio víbora que morava na cabeça do unicórnio, Maligres disse, com a baixa e monótona entonação de quem pensa em voz alta: Víbora, nos anos anteriores em que vieste morar comigo e estabeleceste a tua casa na cabeça do unicórnio, eu conheci uma garota que era adorável e frágil, como as orquídeas selvagens, e que morreu como morrem as orquídeas. Víbora, acaso não sou Maligres, em quem se concentra a maestria de toda a tradição oculta, toda a dominação proibida, com potestade sobre os espíritos da terra, do mar e do ar, sobre os demônios solares e lunares, sobre os vivos e os mortos? Se assim o desejo, talvez eu possa chamar Nilissa com a mesma aparência de toda a sua juventude e beleza, e trazê-la das imutáveis sombras do túmulo, para que se erga diante de mim nesta câmara, sob o crepúsculo deste outoniço sol? Sim, amo, confirmou a víbora com um baixo, porém singularmente penetrante sibilo. Tu és Maligres, e todo o poder mágico e necromântico é teu. Todos os feitiços e conjurações e pentáculos são conhecidos por ti. É possível, sim, se assim o desejas, invocar a garota Nilissa desde sua morada entre os mortos e contemplá-la outra vez, como era antes que sua formosura houvesse conhecido o rapace-beijo do verme. Víbora, é bom, é conveniente que eu a invoque de tal maneira? Não há nada a perder, nada a lamentar. A víbora parecia hesitar. Então, com um sibilo lento e medido, ela respondeu: É conveniente para Maligres fazer o que deseja. Quem, exceto Maligres, pode decidir se algo é certo ou errado? Em outras palavras, não me aconselhas? A questão era tanto uma afirmação como uma pergunta, e a víbora não se dignou a dizer mais nada. Maligres ponderou por algum tempo, com o queixo nas mãos nodosas. Então ele se ergueu, com velocidade e segurança de movimentos que desmentia suas rugas, e reuniu, a partir de diferentes cantos da câmara, estantes de ébanos, caixões com fechaduras de ouro ou bronze, os diversos acessórios que eram necessários para a sua magia. Traçou sobre o chão os círculos, e de pé no centro acendeu os turíbulos que continham o incenso prescrito, e leu em voz alta um longo pergaminho cinzento, com runas púrpuras e vermelhas que serviam para invocar os mortos. A fumaça dos incensários, azuis, brancas e violetas, se ergueram em espessas nuvens e rapidamente encheu a sala de redemoinhos em constante mistura, entre as quais a luz solar desaparecia, deixando lugar a um fulgor pálido e sobrenatural, como a luz das luas que ascendem do rio Léteo. Com sobrenatural lentidão, com inumana solenidade, a voz do necromante seguiu, entoando um sacerdotal cântico, até que houvesse terminado o pergaminho, e os últimos ecos se apagaram, extinguindo-se em formas de cavernosas e sepulcrais vibrações. Logo a fumaça policromática se dissipou, como as dobras de uma cortina que houvesse sido retirada.
mas o desbotado e sobrenatural brilho enchia a câmara, e entre Maligres e a porta onde brilhava a cabeça de unicórnio se alçava a aparição de Nilissa, tal como era em anos passados, inclinando-se um pouco como uma flor ao vento e sorrindo com a vivacidade descuidada da juventude. Frágil, pálida e vestida de forma simples, com flores de anêmona em seu negro cabelo, com olhos que possuíam o renascido azul celeste de céus primaveris, era tudo o que Maligres havia lembrado, e seu indolente coração bateu forte, com uma antiga e deleitosa febre ao vê-la. És Nilissa? Perguntou. A Nilissa a quem amei em Meros, o vale sombreado de mirtos, nos áureos dias que se foram, com todas as mortas eras, para o abismo intemporal? Sim, sou Nilissa. Sua voz era o simples murmúrio de prata que havia soado tanto tempo em sua lembrança. Porém, de algum modo, enquanto a contemplava e a escutava, cresceu uma pequena dúvida. Uma dúvida não menos absurda do que insuportável, contudo insistente. Era esta por inteiro a mesma Nilissa que havia conhecido? Acaso não havia uma intangível mudança demasiado sutil para ser notado ou definido? Não havia algo sido levado pelo tempo e pela cova? Algo inominável que a magia não tinha totalmente restaurado? Eram os olhos tão ternos, era o negro cabelo tão lustroso, a figura tão esbelta e ágil como os da amada que ele recordava? Não podia estar seguro, e a crescente dúvida foi seguida de um desânimo e de uma tristeza, uma decepção cruel que sufocava o seu coração como que com cinzas. Seu raciocínio se tornou penetrante, exigente e cruel, e por momentos o fantasma deixava cada vez mais de ser o retrato perfeito de Nilissa. Por momentos os lábios e a fronte se tornaram menos atraentes, menos delicados em suas curvas. A esbelta figura foi ficando magra, a cabeleira tomou uma cor escura e vulgar e o pescoço uma medíocre palidez. A alma de Maligres se abismou novamente na velhice e no desespero com a morte de seu sonho fugaz. Não podia mais crer no amor, na juventude e na beleza, e até mesmo a memória de tais coisas era uma miragem hesitante, algo que poderia ou não ter existido. Não restava mais nada além de sombra e pó, escuridão vazia e frieza, e o opressivo peso de uma melancolia insuportável, uma angústia incurável. Com uma voz que era suave e trêmula, como o espectro de sua voz anterior, pronunciou o encantamento que servia para despedir a um fantasma invocado. A forma de Nilissa se dissolveu no ar, como uma fumaça, e o brilho lunar que a havia rodeado foi substituído pelos últimos raios de sol. Maligres se voltou até a víbora e lhe disse, num tom de reprovação melancólica: Por que não me avisaste? Será que te serviria o aviso? Foi a contrapergunta. Todo o conhecimento era teu, Maligres, exceto uma coisa. E de nenhuma outra forma poderias ter aprendido. Que coisa? Perguntou o mago. Eu não aprendi nada, exceto a vaidade da sabedoria, a impotência da magia, a nulidade do amor e o engano da memória. Diga-me, por que eu não poderia trazer de volta à vida a mesma Nilissa a quem eu conheci, ou acreditava conhecer? Era certamente Nilissa que invocaste e viste, respondeu a víbora. Tua necromancia era bastante poderosa para isto, mas nenhum feitiço necromântico poderia trazer de volta tua própria juventude perdida no sincero e ingênuo coração que amou a Nilissa, nem os apaixonados olhos que a contemplaram então. Isto, meu amo e senhor, era o que tinhas que aprender. Fim.